Bom dia, boa tarde, boa noite. Bell Hooks, com o nome em minúsculas mesmo, é uma professora, uma feminista negra, antirracista, que é autora de mais de 30 livros. Livros sobre cinema, livros infantis, livros sobre racismo, feminismo e livros sobre pedagogia. Bell Hooks morreu em dezembro de 2021 em Kentucky, o mesmo estado onde ela nasceu 69 anos antes. Durante a pandemia, eu estava fazendo compra de livros na Amazon e aí apareceu para mim um livro numa super promoção e acho que era um valor ali que eu precisava para ganhar o frete grátis. Fui lá e comprei Ensinando a Transgredir, sem muita empolgação, porque a questão do feminismo, do racismo, apesar de serem temas muito importantes, não eram temas que estão imediatamente ligados no meu trabalho, né? Mas a questão da pedagogia, para mim, fazia muito sentido naquele momento, e aí eu fiz esse investimento, que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Livro maravilhoso, acho que são 11 ensaios falando sobre uma diversidade de temas que mexem com a cabeça do professor. Bom, 5 anos depois, agora no ano de 2024, eu li o livro dela, Ensinando o Pensamento Crítico, um livro que ela escreveu em 2010, um livro onde ela retrabalha muitas das ideias que foram trazidas no Ensinando a Transgredir, atualizadas, vamos dizer assim, por todos os debates dos quais ela participou ao longo do tempo, e também numa outra forma. Agora não mais longos capítulos, e sim 32 capítulos curtinhos, ensinamentos mesmo, lições bastante breves para a gente ler e refletir. Sobre esse livro, Ensinando o Pensamento Crítico, que nós vamos falar após a vinheta. Bom, vamos começar aqui com uma questão que eu considero a questão fundamental no pensamento da Bell Hooks, no que me interessa, obviamente, que é a ideia de você formar comunidades de aprendizado, como ela chama no livro, principalmente no Ensinando o Pensamento Crítico, né? A comunidade de aprendizado pressupõe um envolvimento mútuo entre professores e alunos, um envolvimento que haja trocas, né? Onde os alunos têm que estar abertos para receber as informações, pensar e aprender, tanto quanto os professores. Os professores também devem fazer isso, também devem aprender ao longo desse processo. Vou aqui trazer uma citação que ela fala textualmente a respeito disso. Quando a autora está falando no Ensinando a Transgredir, na página 25, ela fala o seguinte: o nosso trabalho não é simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Então, veja, a ideia de não vamos apenas passar ou partilhar informações tem raízes que nós brasileiros conhecemos muito bem com Paulo Freire, né? A educação bancária. Então, a ideia não é simplesmente eu estar falando o que os outros têm que fazer, mas sim criar uma dinâmica na qual os alunos cresçam. E para eu criar essa dinâmica, é necessário que eu também esteja aberto a um crescimento. E aí ela vai trabalhando nos dois livros várias questões que são necessárias, no entender dela, para a criação dessa comunidade de aprendizado. Então ela vai falando da importância de haver uma aproximação dos professores em relação às realidades dos alunos, ou seja, você conhecer mesmo, e o ideal é que esteja mais próximo de quando você conhece a forma como os alunos vivem, inclusive compartilhando, conhecendo a família dos alunos, né? Os seus valores, suas condições de vida, e uma série de tópicos culturais que ajudam ou prejudicam na formação dessa comunidade. Então ela fala, por exemplo, de como que o professor deve se postar em sala de aula, né? Porque, pelo que eu entendi do livro, nós temos aí uma tradição nos Estados Unidos
dos professores ficarem sentados falando e os alunos ouvindo. Então, ela fala da importância do professor se movimentar, né? Ela fala da importância da roupa, o quanto que a roupa, né, sendo um mecanismo cultural de distinção, né, vamos pensar em alguns cursos que tem essa coisa da roupa muito forte, né? O curso de Direito, onde já no segundo, terceiro período todos os alunos vão de terno, o curso de Medicina, onde já no terceiro, quarto período todos os alunos estão usando jaleco. Então você veja, a roupa tem um fator de separação ou de integração. Então ela reflete a respeito disso. Ela fala a respeito da linguagem, né? E aí trazendo toda a bagagem do discurso antirracista dela, ela fala como é que alunos negros vão incorporar uma linguagem, no caso dela, o inglês, né, trazido por colonizadores brancos, homens. Eu penso muito assim, como é que a gente usa também a linguagem para demarcar essa diferenciação ou aproximação, particularmente a linguagem técnica, ou a linguagem com muitos termos científicos, ou a linguagem rebuscada, que pode tanto me aproximar dos alunos quanto me separar deles. E pode fazer com que a gente, enquanto turma, tenha uma identidade própria que nos separe de outras turmas ou que nos aproxime de outras turmas. Então, veja, é muito interessante, ela trabalha no livro questões que normalmente não são trabalhadas. Né? A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você utiliza o espaço da sala de aula. E é muito engraçado você pensar que lá em 2019, quando eu estava lendo Ensinar a Transgredir, eu também li um livro do Doug Lemov, que eram 49 técnicas, aula nota 10, 49 técnicas para ser um professor nota 10, e ele também fala, também menciona a questão de como que o professor deve se postar em sala de aula. Mas enquanto Bell Hooks tem toda uma discussão desse posicionamento do professor buscando quebrar barreiras entre aluno e professor e criar um certo dinamismo e um entusiasmo e uma emoção, o Doug Lemov tinha uma ideia de a sala de aula como um campo de batalha, onde ele dizia que o professor deveria avançar para ocupar o espaço, para não deixar que os alunos ocupassem. Então veja como é que dois livros falando de processos pedagógicos, falando do mesmo tema em um tema muito pontual, né, como que o professor se movimenta em sala de aula com visões completamente diferentes. Quero aqui trazer ainda mais dois tópicos que Bell Hooks trabalha dentro dessa ideia de criação de uma comunidade de aprendizado. Primeiro, tópicos relacionados à execução de tarefas. Né? Ela diz de uma maneira bastante... É uma coisa óbvia depois que é dito, mas quem já esteve em sala de aula sabe que isso não é praticado. Né? É que todas as tarefas que são exigidas pelos alunos devem também ser executadas pelos professores. Né? Muitas vezes a gente tem, eu, por exemplo, muitas vezes, para conhecer os alunos, a primeira vez que eu tenho aula com eles, peço que eles se apresentem e digam o nome. Né? Então, assim, o professor também deve participar dessa dinâmica. Muitas vezes você pede, faça uma avaliação da aula. O professor também deve participar dessa dinâmica. Não é uma coisa que você vai passar para eles e você não se expõe. E aí, entrando na coisa de se expor, tem um segundo tópico muito interessante que ela trabalha, que é a questão da emoção. Um tópico que ela diz muito difícil, muito difícil. Ela é a favor de que você não deixe a emoção fora da sala de aula, né? Mas ela entende que determinados momentos de emoção, e aí basicamente aquela emoção maior que acaba em choro, é uma emoção que interdita o debate. Né? A gente está aqui discutindo, uma pessoa não concorda, diz que se sente agredida, começa a chorar, o que você vai fazer? Não tem como você continuar esse debate. Então ela fala, é uma linha muito estreita. Como é que você consegue manter essa emoção que vai dar a energia para a aula necessária ao aprendizado, o entusiasmo necessário,
né? Mas não vai, com essa emoção, prejudicar os objetivos pedagógicos que você propõe naquela aula, né? Então, olha como é que é uma coisa muito interessante, que normalmente eu não esperava. Nenhum desses livros que eu fui ler, eu esperava encontrar esses debates, né? Eu imaginava que na pedagogia não eram questões fundamentais. Então, foi uma belíssima surpresa. Para terminar aqui, eu quero falar de duas referências principais que Bell Hooks cita nos seus livros, né? O primeiro é o monge budista vietnamita, e aí eu vou falar o nome, com muita calma nessa hora, Thich Nhat Hanh. Ok. E o segundo, já falei, o pedagogo brasileiro Paulo Freire, inclusive com várias questões, retomando pensamento, contato com o professor Paulo Freire, como ela se sentiu partilhando, tendo acesso e partilhando desse conhecimento. Então, os dois, tanto o monge budista quanto o Paulo Freire, falam da importância do aprendizado como algo entusiasmante para todos os envolvidos no processo, né? Do monge, ela destaca muito a ideia de integridade na prática do ensino. Ou seja, aquilo que eu falei, não é possível deixar fora de sala de aula quem nós somos para dar uma boa aula. Então, eu sou uma pessoa, e voltamos no tópico das emoções, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa mais engraçada, ou sou uma pessoa mais melancólica, ou sou uma pessoa mais reflexiva. O jeito que você for, eu vou dar uma aula, vou mudar a minha personalidade. E quando a aula acaba, eu volto a ser essa pessoa. Ela diz, isso não funciona. E as raízes dessa preocupação em trazer a emoção para dentro de sala de aula está no pensamento do vietnamita Thich Nhat Hanh. Do brasileiro Paulo Freire, Hooks destaca a crítica à educação bancária, né? Ou seja, a ideia de que nós simplesmente temos que retransmitir conceitos, informações para as pessoas e que aprender a absorver informações, né? Então, ela fala que Paulo Freire foi muito importante mostrar como é que a gente tem que tentar relacionar ao máximo a prática pedagógica com a realidade dos alunos para alcançar um sentido no aprendizado. E veja que tanto esse ensinamento do monge budista quanto esse ensinamento de Paulo Freire estão presentes em tudo que ela desenvolveu e que eu falei aqui agora anteriormente, não é? Bom, meus amigos, Ensinando o Pensamento Crítico foi mais uma belíssima leitura que eu fiz no ano de 2024, que recomendo vivamente para quem puder correr atrás desse livro na internet, na livraria, no Piratão, onde for, vale bastante a pena para você ir lendo. E Ensinando o Pensamento Crítico é aquele negócio, capítulos curtinhos, 3, 4, 5 páginas. Dá para você ler num sossego total. Meus caros, agradeço a atenção de todos e desejo a vocês bons estudos. Até a próxima.